Lucas, capítulo 11. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Dize-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me, tu os dá. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia por causa da sua importunação, lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, o que busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará um peixe, uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? E estava ele expulsando o demônio, o qual era mudo. Aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. Maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armada a sua casa em segurança, e está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo na junta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando acha a varrida adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E, ajuntando-se à multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo e com esta geração a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem está maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, põe oculto, que debaixo do alqueire, mas no velador, para que os entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso.
Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. E estando ele ainda falando, rogou-lhe o fariseu que fosse jantar com ele. Entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse: Agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior e não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, eis que tudo vos será limpo. Mas há de vós, fariseus, que dizimais hortelã e arruma, arruda e toda hortaliça e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras? Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como a sepultura, que não aparece os homens que sobre elas andam e não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizeis isso, também nos afrontas a nós? E ele lhes disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram e vos edificais os seus sepulcros. Por isso, diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e seguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência. Vós mesmos não entraste em impeliste que entravam. E dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. No capítulo 11, no versículo 51, 52, 53 e 54, porque todos os pecados, desde a morte de Abel, sobreviriam àquela geração em particular, porque rejeitaram o Messias, aquele para quem toda a história e a profecia bíblica apontavam. A morte de Abel é narrada em Gênesis. Para obter mais informações a respeito, veja seu perfil em Gênesis. A morte de Zacarias é contada em 2 Crônicas 24, 20. Como os doutores da lei tomaram a chave da ciência? Por meio de suas interpretações errôneas das escrituras, das regras humanas que acrescentaram à lei. Eles fizeram com que a verdade de Deus se tornasse difícil de entender e praticar. Além disso, eram maus exemplos, pois não cumpriam as regras penosas que impunham os outros. Por não cumprirem os quesitos de uma religião que eles mesmos haviam estabelecido, os escribas, que não podiam conduzir as pessoas a Deus, eles trancaram a porta do amor de Deus para as pessoas e jogaram a chave fora. No versículo 53 e 54, os escribas e os fariseus esperavam prender Jesus por blasfêmia, heresia e transgressão da lei. Sentiram-se enfurecidos pelas palavras do Mestre e ao seu respeito, pois não poderiam prendê-lo apenas por não gostarem do que falava. Precisavam encontrar o meio legal para livrarem-se dele. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento em todas as coisas. Sabemos que a sabedoria é melhor do que o ouro e a prudência, melhor do que a prata. Por isso, enriquece-nos de sabedoria e prudência. Dá sabedoria, Senhor. Ó Pai, dá-nos sabedoria e conhecimento para que possamos ver a Tua verdade em todas as situações. Dá-nos o discernimento para cada decisão que devemos tomar.
Senhor, ajuda-nos sempre a buscar o melhor no temor do Senhor e a nunca procurar qualquer resposta no mundo ou em pessoas ímpias. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá conselho e instrução de que precisamos, mesmo durante o nosso sono, Pai. Obrigada porque o Senhor nos faz ver o caminho da vida. Temos prazer na tua lei e na tua palavra. Ajuda-nos a meditar nela de dia e noite, Senhor. Ó Deus, mas o que anda em sabedoria será salvo. Não queremos confiar em nosso próprio coração. Queremos confiar na tua palavra e na tua instrução para que possamos andar em sabedoria e jamais fazer coisas ignorantes ou insensatas. Faze-nos pessoas sábias. Ó Pai, tu disseste na tua palavra que o Senhor reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ajuda-nos a andar em retidão, justiça, obediência a teus mandamentos, e que jamais, Senhor, venhamos a ser sábios aos nossos próprios olhos, mas que nós venhamos a ter o temor de ti. Mantenha-nos afastada do mal, Senhor, para que possamos nos apropriar da saúde e força prometida na tua palavra. Obrigada, Senhor, nos dê sabedoria, conhecimento, entendimento, direção, discernimento, para que nós venhamos a nos manter longe dos planos do mal, a fim de que possamos andar em segurança e não tropeçar. Sabemos, ó Pai, que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ajuda-nos a descobrir esses tesouros. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.